Não consegui gravar o estudo de ontem, então resolvi gravar hoje de manhã, depois da minha caminhada matinal, pedalada matinal. Inclusive, uma das coisas que tenho feito essa semana é exercitar meu corpo. Eu tinha o hábito de exercitar meu corpo, mas desde a viagem eu não faço mais, por pura procrastinação mesmo, né? Então esses dias eu tenho exercitado meu corpo, eu tenho pedalado pela manhã, eu tenho acordado cedo e aproveitado mais o dia. Eu acho que isso foi muito benéfico. Ontem, na segunda-feira, nós estudamos a purificação do templo, que é quando Cristo entra e derruba as mesas dos comerciantes, das pessoas que vendiam no templo. Eu li Mateus 20 e Marcos 11. O templo é um lugar santo, né? Um lugar de adoração. E lá existiam pessoas vendendo animais para serem sacrificados. Cristo, ele chegou com um chicote na mão e ele virou mesas, cadeiras. Ele tirou de lá as pessoas que estavam vendendo, comercializando na casa dele e trouxe quem realmente importava. Ele deu lugar no templo para aquelas pessoas que precisavam ser curadas. Eu ponderei sobre as vezes que eu me torno como aquele templo, quando eu permito que distrações tirem o foco do que é mais importante na minha vida. Nesse estudo, eu fiz uma lista do que deve ser mais importante para mim. Eu incluí Cristo, minha família e meus convênios. Depois disso, eu fiz uma lista do que eu precisava remover da minha vida, que tem me distraído do que mais importa. Eu preciso agir como Cristo naquele dia para retirar essas impurezas e essas distrações. Mesmo que essa purificação renda algumas mesas e cadeiras quebradas. Mesmo que precise ser uma atitude radical para me purificar. Eu reconheci que todas as coisas que me distraíam eram as coisas que roubavam o meu tempo com essas prioridades. Tudo aquilo que roubava o meu tempo com Cristo, tudo aquilo que roubava o meu tempo em família e tudo aquilo que roubava o meu tempo com os meus convênios. O tempo com os meus convênios são todas aquelas coisas que me fazem procrastinar ir ao templo ou que me fazem me distrair durante a reunião sacramental. Outra coisa muito importante que rouba meu tempo com Cristo é quando eu não vou ao instituto. Qualquer coisa que eu colocar no dia de fazer o instituto é algo que está roubando meu tempo com Cristo e eu preciso me purificar. Eu quero testificar para vocês do poder espiritual que advém do instituto. Todas as vezes que eu estudo uma aula ou eu estou em uma aula no instituto, eu sou nutrida espiritualmente. Essa última semana no instituto, eu senti um ímpeto espiritual que me impulsionou muito. Então, inclusive, isso é um lembrete pra mim mesmo de não procrastinar o tempo com Deus no instituto. Esse foi o estudo de segunda-feira. Eu quero convidar vocês também a ponderar quais coisas vocês precisam tirar da vida de vocês pra purificar o templo de vocês. E considerar mudanças radicais, tais como Cristo fez. Morning. It's so cold today. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. É o 5º dia do meu jejum. E eu decidi pra gravar hoje o estudo de ontem, já que foi algo bem mais básico, pro vídeo ficar menor. Sigo minha rotina de exercícios. Continuo pedalando pela manhã e dormindo super cedo. Eu tô acordando cedo, dormindo cedo, me alimentando bem e usando meu tempo com produtividade. Como assim? São só 3 dias sem redes sociais. Mesmo observando minha maior produtividade durante essa semana, eu tenho sentido ansiedade com algumas coisas. Por exemplo, eu penso sobre quando eu voltar a usar as redes sociais, se essa conexão com o Espírito Santo vai continuar ou se eu vou novamente me distrair e não vou dar atenção ao que realmente importa. Eu fico um pouco preocupada sobre como vão ser os dias quando eu não estiver mais neste jejum de redes sociais. Mas no total, eu tenho sentido a companhia do Espírito com muito mais facilidade. Eu consigo ouvir a voz do Senhor e reconhecer mais facilmente. Eu tenho testificado mais sobre Cristo em minhas conversas, falado do poder dele, e eu tenho sentido muito poder enquanto eu faço isso também. Inclusive, eu tô fazendo vlogs muito menores porque eu não tenho estado muito nem com o celular pra fazer esses vídeos, né?
Eu tenho passado mais tempo com as pessoas que estão à minha volta, valorizado realmente a companhia delas. Nós fizemos um passeio, almoçamos em família. Tem sido maravilhoso. Terça-feira, eu estudei os ensinamentos de Jesus Cristo antes de morrer, tudo que ele deixou. E vou compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu aprendi nesses ensinamentos. Não posso falar tudo, esse é um resumo bem passado por cima. Foi Mateus 22 adiante até mais ou menos 25. Nestes últimos ensinamentos de Cristo, ele ensinou muitas parábolas, nós vamos ver algumas delas aqui, porque a galera estava procurando ele para prender, para matar. Então eles ficavam interrogando a Cristo, fazendo perguntas que eles já sabiam as respostas, só para ver o que Cristo falaria a respeito da lei de Moisés, para saber se ele se contradizeria, ou se eles encontrariam alguma falha em Jesus para poder prendê-lo. Até que chega um ponto em que ele fala sobre a hipocrisia dos fariseus. E se eu posso falar que existia uma coisa que Cristo não gostava, essa coisa era de hipócritas. No capítulo 23 ele repreende muito isso, muito a hipocrisia de conduta e fala. O Senhor, ele falou que eles não procediam em conformidade com as obras, falavam e não praticavam, e faziam todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Então eu pensei em todas as coisas que eu faço para que outras pessoas me vejam fazendo, quando na verdade o propósito deve ser fazer para que o Senhor veja. Isso me ajudou a lembrar que o reconhecimento vai vir do meu Pai Celestial e não das pessoas à minha volta. Então essa é uma maneira de ser diferente dos fariseus e esperar o reconhecimento apenas divino, não dos homens. No versículo 6 ele falou: e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Pensei em como eu posso ser a última para que o Senhor possa ser o primeiro em todas as coisas em minha vida. Desde ao acordar, no lugar de mexer no celular, olhar as notificações, a primeira coisa é fazer uma oração, ler as escrituras, colocar o Senhor em primeiro lugar. O último versículo que eu escolhi para compartilhar deste estudo foi o 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. De nada adianta as roupas que cobrem nosso corpo, ou a aparência gentil, as fotos nas redes sociais, lendo as escrituras, se esta não sou eu internamente. O Senhor comparou essas pessoas que falam e não fazem com sepulcros, que são muito bem ornamentados, bonitos, esbeltos por fora, mas por dentro tudo que carrega são ossos de mortos e fedor. O Senhor, ele nos atentou ao que realmente importa aqui, que é o que está dentro de nós e não o que está fora. Depois, uma das coisas que Jesus enfatizou foram sinais da segunda vinda. Ele usou algumas parábolas, como a parábola das 10 virgens. Ele falou sobre o ladrão que viria à noite e precisaríamos estar preparados. Ali ele já estava dando sinais aos discípulos de que ele não estaria mais com os discípulos por um tempo, mas depois retornaria. Todas essas parábolas foram usadas para nos ajudar a lembrar que ele voltaria. E nós não saberíamos quando, apenas que precisaríamos estar prontos para esta volta. Nesse estudo eu vi um pouco sobre os sinais da segunda vinda de Cristo, de como eu posso me preparar melhor para olhar para o meu Salvador com confiança, sem medo, com a segurança de que posso habitar com Ele novamente. No estudo da quarta-feira, eu vi sobre o descanso de Cristo e alguns milagres que ele realizou. Durante a última semana de vida do Senhor, ele ficou na cidade de Betânia. E algum tempo atrás, ele já esteve na cidade de Betânia, onde ele realizou um milagre de trazer Lázaro à vida novamente. Eu tenho no canal um vídeo sobre a história de Lázaro, eu vou deixar aqui para vocês verem, para que esse vídeo possa ficar menor, então eu não vou dissertar muito sobre esse assunto. Vocês veem o vídeo que já vai complementar toda a história. Espero que vocês continuem assistindo esse vídeo, que de alguma maneira ele possa contribuir para a conexão espiritual de vocês, como tem contribuído para minha. Até amanhã.